Hoje eu tô com o professor Giancarlo. Prazer em receber você aqui, professor. Muito obrigado, doutor Fernando. É um grande prazer estar aqui e ser recebido dessa forma aí por toda essa equipe maravilhosa. Tá de parabéns aí pelo canal, viu? Show. Eu queria decorrer até sobre os desafios de entrar no mundo digital. Legal. Conta pra mim os maiores desafios para esse dentista que tá querendo pôr o pezinho lá. Isso é uma ótima pergunta, Fê, porque na verdade o que acontece é o seguinte, quando a gente pega dados do Conselho Federal de Odontologia, o Brasil na verdade está com apenas 2,5% dos dentistas nesse mundo de odontologia digital. Quando eu falo mundo de odontologia digital, eu falo 100% digital, né? Então, no meu consultório, eu tenho inclusive uma plaquinha lá, que a gente coloca lá, estamos há 300 dias sem moldar, né? E aí é mó barato que cada vez que a gente vai seguindo, vai fazendo aquilo, isso só vai ampliando mais a nossa vontade de continuar no digital. Então eu acho que o grande desafio, primeiro é a pessoa pensar que não vai ter jeito. Essa forma digital, ela chegou para tudo, né? Se a gente pensar na televisão, não existe mais, por exemplo, um sinal de TV analógico, né? Então, ou você muda, ou você muda. Então, a gente não vai ter muita opção. E o grande desafio desse pessoal é justamente você imaginar que aquilo é extremamente caro. Então, quando a gente conversa nos congressos, nas viagens que eu tenho feito, todas as aulas que eu tenho dado pelo Brasil, agora a gente vai para Nova York também. Então, assim, o que a gente percebe, né? Lá fora, Estados Unidos é outra visão. Lá para eles talvez seja um pouco mais acessível à cabeça do dentista. Mas aqui o pessoal bate muito na questão do custo. Porque ele acha assim, poxa, para eu entrar no digital isso é muito caro, isso é inacessível. E na verdade não. Para quem está visitando a gente aqui na feira, né, aqui no IN, ou para quem conhece o nosso fluxo, todas as aulas que a gente tem dado por aí, a gente tem mostrado soluções para esse dentista, porque a gente consegue mostrar que, na verdade, isso não tem um alto custo, e pelo contrário, isso chega a ser um custo, assim, que a própria tecnologia se paga, entendeu, Fê? É mais ou menos isso. Quando a gente fala do custo, a gente pode entrar nessa questão de percepção também, né? Sim. Então, às vezes, eu tô num patamar e não quero mudar. Às vezes o jogo tá ganho ali e a gente não quer dar esse passo à frente. Sim. Só que também esse degrau nunca eu vou alcançar se eu não, talvez, entrar para o mundo digital, obter um scanner, uma boa máquina ali para entrar. E o paciente também percebe bastante essa questão, né? O marketing ali, ele é sozinho, não precisa nem fazer muito, né? Acredito. Exatamente. O que eu sempre falo é o seguinte, qual que é o grande erro? O pessoal pensa em scanner, ele pensa em substituir a moldagem. Então o scanner não substitui a moldagem, o scanner é um outro padrão de apresentação. Então já começa por aí. Aí uma outra situação que eu já gostaria de colocar, justamente para a gente refletir. O que é interessante hoje? A gente sabe que dentro das novas gerações, cada vez menos a gente tem menos implantes. Então, por quê? Porque lá as gerações as pessoas tiravam dente, faziam exodontia de maneira assim, o dente está doendo, eu já vou tirar o dente. Hoje a gente evita ao máximo tirar o dente. E a chegada da odontologia digital pode trazer esse paciente para o seu consultório, inclusive com um negócio que eu tenho falado muito, que é você trazer uma biblioteca biométrica. Então o que seria isso, Fernando? Imagina o seguinte, o paciente senta na sua cadeira, a primeira consulta, você faz o escaneamento dele. No meu caso, eu não cobro o escaneamento. Por quê? Porque se eu cobro, ele pode pegar esse material e levar para um outro dentista. Então eu não cobro esse escaneamento. Quando esse paciente senta na minha cadeira e eu faço esse primeiro escaneamento, ali eu chego para ele e falo assim, meu irmão, eu acabei de registrar aqui toda a sua biblioteca de dentes e vai ficar gravado na minha nuvem. Se um dia amanhã você perder um dente da frente, que seria o que a gente chama de central, né? Se você perde, às vezes, por uma bolada ou um acidente de carro, fica tranquilo, porque eu consigo imprimir ou fresar um exatamente igual. Então, a partir desse momento, você ganhou ali a fidelização. Quando você ganha a fidelização, é o que você falou, o marketing está ali, indireto ligado ao scanner, né?
E aí a gente tem infinitas possibilidades para a gente poder transcorrer nesse assunto, né? Então, é um caminho realmente sem volta. Então, o que eu sempre falo? Primeiro, a valorização do seu trabalho vai aumentar e você vai ter um ganho absurdo de tempo. Durante a fase e a curva ali que você tem de aprendizado, obviamente que você pode até demandar um pouco mais tempo. Mas depois que você já aprende, aquilo realmente faz com que você tenha um ganho de tempo muito grande. E o tempo é o nosso maior valor hoje, né, Fernando? Eu queria que você decorresse um pouquinho do seu trabalho científico, que está fresquinho, está em Legal. produção. Legal. Falando um pouquinho dessa carga imediata, o que a gente pode trabalhar para entregar melhor para o nosso paciente, talvez um central ou vários dentes. Legal, Fernando. Então, o que acontece é o seguinte, dentro da nossa pesquisa, né, eu acabei indo para essa área de odontologia digital, acabei fazendo meu mestrado nessa área de odontologia digital. Sou especialista em implante desde 2012, né? Então estou aí há 12 anos como especialista e agora 2 anos mestre em odontologia digital. E o grande desafio da implantodontia, desde o nosso sonho das cirurgias guiadas, as cirurgias guiadas, o que você faz? Você pega um arquivo de tomografia e acopla os dois dentro de um arquivo de escaneamento. Então o arquivo de escaneamento a gente vai chamar de STL ou PLY e o arquivo de tomografia a gente vai chamar de DICOM. Quando você une esses dois mundos, você tem ali praticamente o seu paciente por completo. Agora a atualização dos novos scanners, a gente está tendo inclusive escaneamento facial. Então a gente consegue melhorar ainda mais a visualização daquele resultado final. Mas o grande desafio é o seguinte, a cirurgia guiada nos trouxe a precisão para a gente ter o comprimento do implante em relação ao osso, a largura e a real posição axial desse implante. Então, para eu colocar um implante na melhor posição possível, para que muitas vezes eu consiga evitar até o uso de biomateriais. E aí o nosso grande desafio seria o seguinte, poxa, imagina uma cirurgia em um cone Morse, que tem uma conexão interna, como que eu poderia fazer um provisório, deixar o modelo e o provisório ali pronto, para o paciente, antes de entrar na cirurgia, ele olhar e falar assim, poxa, esse é meu dente, esse é seu dente. Aí você coloca a guia, acaba a cirurgia, e aí você tem o dente para você pegar e colocar. Poxa, esse é o grande desafio, né? E aí você pode rodar em outros sistemas, outros colegas que tentam trazer essa pesquisa. E aí dentro do meu trabalho clínico, tá? Eu tenho aproximadamente aí 100 casos catalogados. E para falar a verdade, o 100º eu trouxe agora para apresentar aqui no IN, né? A gente seguiu um raciocínio e a gente entendeu que o nosso pilar link universal, que é um pilar onde a gente preconiza dentro da parte científica da empresa Titanium Fix como sendo o melhor pilar para reabilitação protética dentro do digital. Você tendo ou não tendo o scanner, então a gente tem a opção de fazer ele também com transferente digital. A gente conseguiu entender que existe um index para a gente poder travar e ter aquela prótese antes de você operar o paciente. E aí esse protocolo todo agora vai ser catalogado, vamos dizer assim, descritivo para o científico, para que a gente possa vir agora para o CIOSP no próximo, em 2025, já apresentando isso de forma mais tranquila, para que todos possam ter essa prática. Realmente é uma sacada incrível e eu desafio aí, né, a todos falar para onde vai essa tecnologia, né? Que coisa, isso às vezes surpreende demais a gente, né, Fernando? É fantástico você falando. Eu queria que você fizesse uma explicação na tua realidade ali de consultório, nessa escala de cor. Porque Legal. também é um desafio ali, Sim. desse dente pronto, na Sim. nossa bancada. Eu já imagino a cena, acho Sim, que sim. você fez 100 vezes isso. Como que eu posso tomar melhor essa tomada de cor? Sim. Já para estar também tudo ok. Essa pergunta é uma ótima pergunta, porque o que acontece é o seguinte, a escala de cor,
no dente e na reabilitação protética, ela está cada vez mais acessível a nós dentistas. Primeiramente pela evolução dos materiais, que estão cada vez mais, os biomateriais, para a gente, né? Primeira coisa, a zircônia. Então a gente retira aquele coping metálico e a gente traz uma zircônia onde você pode realmente colocar ali uma cor que você quiser dentro do paciente, dentro da escala Vita, né? E aí, o grande desafio é o seguinte, muitos alunos me perguntam, falam assim, professor, o meu scanner, a minha inteligência artificial, tem a capacidade de escolher a cor do dente? E aí eu vou te responder como clínico, jamais. Jamais transfira a responsabilidade da cor do dente, da mimetização, da representação de um dente natural na mão de uma inteligência artificial. Aí onde vai ficar os grandes profissionais e os grandes desafios. A gente tem curso espalhado em odontologia digital, inclusive agora eu estou lançando um instituto novo agora, né? Dentro aqui de São Paulo, vai ser um instituto onde a gente tem a empresa Titânio Fix como uma das parceiras, né? Ele vai chamar Instituto de Odontologia Digital Avançada. E lá a gente também vai ter alguns cursos mostrando como que o dentista pode fazer essa maquiagem. Porque as impressoras 3D e as fresadoras, elas vão te entregar uma peça de maneira rápida, mas monolítica. Ali, opaco. E aí você tem como maquiar isso de uma maneira muito simples, muito tranquila, e chegar na cor perfeita para o seu paciente ali. Então isso, jamais deixe na mão de um scanner. Qual que é a dica que eu dou? Tire foto com luz acesa do refletor, com a luz apagada do refletor, faça um vídeo, porque hoje os celulares eles têm uma capacitação muito grande de pegar essas imagens. Faça um vídeo, porque muitas vezes o valor da cor ali dá uma diferença boa. Perfeito, obrigado. Para a gente falar um pouquinho sobre esse index, para quem ainda tem dúvida, como que eu faço essa captura, como que funciona digitalmente ali? Perfeito. A grande sacada é o seguinte, o científico da Titânio, quando desenvolveu o pilar Link Universal, qual foi a ideia? A ideia seria facilitar o digital. Por quê? O que eu gosto muito, eu sou super fã da empresa Titânio Fix, é justamente a parte como a empresa, talvez por ser familiar, ela consegue ser muito próximo aos clínicos que estão ali no dia a dia. Uma coisa é você validar isso cientificamente, outra coisa é a prática clínica. Qual que é o grande desafio para a odontologia digital? Imagina que quando você vai fazer uma moldagem, se você encaixa um transferente para um implante que está muito ali infraósseo, você acrescenta um pouquinho de resina, alguma coisa para você travar o material de moldagem. Quando você tem um implante que ele está muito infraósseo, quando você vem para fazer o escaneamento, o Scambari, que seria o nosso transferente digital, ele não consegue ser lido ali, porque ele está muito lá para baixo. E aí, a criação do pilar Link Universal, ele tem um duplo travamento. Ele faz com que eu tenha o Link Universal com cintas que vai de 0,7 até 4,5 milímetros de altura. Então eu consigo deixar aquele implante de uma maneira muito mais fácil para ser visualizado pelo meu scanner. E outra, eu não preciso comprar diferentes Scambaris, eu compro um único Scambari para o pilar Link. O travamento disso funciona da seguinte maneira. Terminou a cirurgia guiada, é humanamente impossível, né, Fernando? Você saber como o dentista vai fazer a captura daquele implante dentro do estojo. Então, o implante ali, ele pode ser capturado com a chavinha, o cotovelo para cá, para cá, para cá. E de uma outra forma, quando você puxa essa chavinha e encaixa no paciente, a rotação interna lá seria impossível a gente prever. E aí, qual que é o grande segredo do Index? Você joga o pilar Link Universal e posiciona o seu Scambari com maior chanfro totalmente para vestibular. Como o Index ele tem aquela opção de travamento, você vai girando o Index até que o maior chanfro do Scambari travou para vestibular.
Quando você conferiu e aquilo está certo, você remove o Scambari, pega o provisório que está pronto, já indexado, parafusa na boca do paciente, e eu tenho certeza 100% que vai dar certo, e perfeito em oclusão, em altura e principalmente naquele espaço mesiodistal. Então é o que a gente brinca durante as aulas, eu falo assim, a gente passa o fio dental e dá até aquele barulhinho, aquele clique, aquele techzinho que todo dentista sonha, né, Fernando? Então é perfeito. Muito bom a gente falar de uma realidade que precisa de uma curva de aprendizado, como tudo na vida. Exatamente. Mas entrar nesse processo, infelizmente 2,5% dos brasileiros dentistas estão nele, então eu acho que ainda há um caminho a gente falar aqui, por isso que é importante também a gente estar entrando nesse assunto, né? E uma coisa interessante, eu tenho viajado o Brasil todo, né? Agora, com a oportunidade que a empresa, que a Titânio Fix tem dado para eu poder levar esse fluxo digital, né? Hoje aqui no Congresso a gente conseguiu trazer alguns colegas que são da Bahia, que são de Piauí, também speakers Titânio Fix e também fazem o fluxo digital. E uma coisa interessante para a gente se atentar, quando você vai para os dados do Conselho Federal de Odontologia, desses 2,5% dos dentistas totais do Brasil, 70% dos 2,5% estão aqui na região sudeste. Então você imagina como as outras regiões são carentes disso, né? Agora a gente tem um dos congressos que vai ser lá em Manaus, né? E eu vou estar indo pela segunda vez esse ano lá para poder falar um pouquinho mais sobre odontologia digital. E é muito interessante e gratificante como esses dentistas que vieram nos visitar, né, que eu já tinha ido lá, e vieram agora em São Paulo nos visitar, o como eles vêm, assim, super carentes, assim, dessas informações. Então, a gente precisa, sim, disseminar. O Brasil é muito grande, o Brasil é maravilhoso. Eu tenho visto, assim, cada cidade que eu vou me surpreende, porque a gente não tem essa visão mesmo de como é, né, essa visão macro. Eu falei assim, poxa, eu fiz uma viagem de São Paulo, eu demorei 6 horas para chegar no Brasil. Eu falei, com 7 horas e meia eu estava em Miami também, né? Uma coisa assim. Então, um pouquinho mais você já está fora do Brasil, né? Então, é muito bacana e eu acho que é um tema que a gente tem que falar sempre, sabe, Fernando? Eu não tenho o que a gente discutir. E a questão é o seguinte, todo mundo é possível entrar no fluxo digital. É isso que a gente tem que falar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Não acha que isso é impossível. Isso é possível. E eu posso te dizer que hoje, dentro da nossa empresa, da Titânio Fix, a gente tem o melhor fluxo digital no mercado. Então, uma maneira de você entrar para o fluxo, se você usa outro sistema, transforma tudo em microunit, compra os nossos Scambaris, vem comigo, começa a seguir a gente, começa a seguir as nossas dicas, que você vai lá até terminar de atender aqueles últimos implantes que você ainda tem guardado ali na gaveta, e depois muda para Titânio Fix, que você vai ser bem assessorado aí para que você possa entrar nesse fluxo digital, que é uma grande realidade, né, Fernando? O acolhimento é importante da empresa, né? Você já deixa aqui isso claro. Sim. Então, se precisar, estamos aqui para suporte. Gosto muito, a gente ouve muito aqui da questão do travamento do profile. Sim. Eu acho que é outro ponto alto da empresa. Sim. Né? Facilita para eu ter todo esse desenrolar do processo. O que foi interessante, né? A gente teve um evento anteontem, onde estava grandes professores, grandes speakers da marca também, da Titânio. E uma das coisas assim que a gente tem que ficar muito claro, a gente não pode deixar de estudar todos os dias os artigos científicos e como essas novas tecnologias vão atender esses casos, né? Então, um dos questionamentos foi em relação à reabilitação da prótese em zircônia para casos de maxilas atróficas, né? Então, a gente vê muito isso ser divulgado por alguns colegas, isso ser disseminado de uma maneira talvez não muito científica, né? Porém, eu, como praticante de odontologia digital, trouxe aqui para o congresso 2 coroas impressas em resina sobre o link e 2 coroas
fresadas em zircônia. E aí eu mostro pro meu dentista que vem aqui nos consultar a diferença de peso de um material. Então, assim, a zircônia, ao mesmo tempo que ela é a evolução da odontologia, para casos múltiplos, a gente tem que tomar bastante cuidado também. Então, a gente tem que saber dosar, né? E aí veio esse questionamento anteontem para mim. Poxa, Dr. Giancarlo, então você admite que para maxilas atróficas você deve sair da odontologia digital? Aí eu te peguei, aí você não consegue fazer a sua protocolo em zircônia. E aí a resposta já estava na ponta da língua, não, é possível sim, usando um material como uma barra feita em pique, uma resina impressa, maquiada, perfeita de longa duração, onde você pode dar aí para o paciente uns 10, 15 anos de longevidade. E esses pacientes que fazem zigomáticos, implantes longos, em maxilas atróficas, normalmente eles já têm ali 74, 75. Então, se eu entregar uma reabilitação que dure mais 15 anos, eu diria por bem satisfeito, né? Então, é exatamente isso, essa é a evolução. Quero te agradecer tanta informação, muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Nossa, é um prazer enorme estar aqui.